Estamos começando mais um EBD Explica. Hoje estaremos discutindo o assunto da lição de número 7, a vinha de Nabote. Espero que vocês curtam conosco esse programa, eu e o irmão Cosme aqui, que nós possamos auxiliá-lo na sua escola dominical, você é professor, você é aluno, que nós possamos ajudar você a dar uma melhor aula. Não é isso, irmão? É verdade, irmão professor Gerson, a paz do Senhor Jesus, ao senhor, aos irmãos que estão nos assistindo, nos ouvindo pelo site, né, EBD Explica. Para nós é um motivo de bastante alegria estarmos estudando, mas essa lição de número 7, né, que traz como título, né, a vinha de Nabote. Então, para começar, o nosso texto áudio está lá em Gálatas 6 e 7, que Deus não se deixa escarnecer. Já que Deus não perdoa nada, Deus faz marcação cerrada em cima, ou em alguns casos Ele faz vista grossa. Não, na verdade, Deus ele age de forma bem justa. É tanto que nessa mesma lição a gente observa que Deus, embora perdoando a Acabe por causa do seu arrependimento, mas Deus diz que lá na frente ele ia cobrar esse pecado, né? Então Deus, na verdade, ele não é que ele faz assim, de certa forma, vista grossa, porque Deus ele é justo. Essencialmente, um dos seus atributos é a justiça. Então, Deus não dá, como diz as Escrituras, Deus não tem o culpado por inocente. Mas é que muitos gostam de pegar que Deus é amor. Deus é amor e por isso Ele não vai também ser tão radical com a pessoa, porque a essência de Deus é amor. Nós sabemos, né, muito bem, até num episódio anterior, foi na primeira ou na segunda lição, nós comentamos sobre isso. Na verdade, Deus ele tem a sua dupla face nas Escrituras. De certa forma ele é amor, mas ao mesmo tempo ele é justo. Ele ama a justiça. Uma pergunta aqui sobre a questão desse desejo de Acabe. Nós sabemos, Acabe era o rei, era o senhor de Israel, né? Politicamente ele era quem comandava, ele era o senhor, ele podia comprar, vender, ele podia fazer o que ele quisesse. Mas de repente ele se interessa por um sítiozinho, uma chácarazinha, e tem uma bela plantação, tem uma vinha plantada ali, e ele chama a atenção. O que me traz à mente aqui é essa questão do desejo, do querer. Será que isso influi muito na vida da pessoa, atrapalha ou beneficia ela em alguma coisa? Acabe é uma das provas, professor, de que a pessoa, quando ele está distante de Deus, certo? Ele começa a tentar procurar preencher esse espaço com outras coisas. E no caso foi Acabe, ele estava se afastando de Deus, se aproximando dos ídolos, da idolatria, né, que estava lastrado no reinado. Então ele ficou se aproximando da idolatria. Então os ídolos tomando conta do seu coração, tinha ausência de Deus. Então, irmãos, nós observamos que a espiritualidade, né, é uma das provas que o cristão ele tem uma conexão com Deus. Mas o homem retratado, composto como ser social, mostra que tem interatividade com a sociedade, com os demais. Então, aí sim aparece o que você falou, a questão dos desejos, da vontade, que está intrínseco, ou seja, dentro do ser humano. Me chama a atenção uma coisa, que no começo dessa história foi um desejo que nós podemos sentir, um desejo comum como qualquer outro. Ele sentiu vontade de comprar esse sítiozinho, essa chácarazinha. Ela bem plantada, bem cuidada, ele sentiu vontade de comprar. Até aí, Acabe não pecou até aí. Tanto é que ele oferece uma coisa melhor. Ou então apaga em dinheiro. Ele ofereceu para Nabote, olha, eu te dou uma vinha melhor, ou então eu te dou o que vale dinheiro. Quer dizer, até aí
negociação normal. A recusa de Nabote, na realidade, foi por quê? Por que Nabote resolveu não vender? Nabote resolveu não vender, porque na verdade aquilo era herança familiar. Mas uma herança eu posso repassar? Posso? Mas na questão da lei não podia, certo? Porque lá está escrito na lei, certo? Que essa herança não podia ser passada, era proibido. Porque se ele fizesse isso, como os demais, estaria indo de encontro com a lei. Então, aquilo que o filho recebeu do pai não podia ser vendido ou repassado ou doado. Ia de encontro às escrituras. Ou então, quer dizer que toda a possessão de terra que eles recebiam como herança deveria permanecer na família. Exato. Nunca repassada para o... Nunca. Exatamente. Então, talvez foi por isso que não disse. Com certeza. Mas me chama a atenção uma coisinha. Não podendo repassar a terra para outro, então qual o problema de Ruth e Noemi? Porque elas não passaram a terra. Poderia sim, pelo fato de ser repassado o caso de Noemi, porque estavam em estado de extrema pobreza. Então, no estado de extrema pobreza, era permitido passar, fazendo a ressalva. Era permitido passar, mas aí eles perdiam essa terra, não tinha como recuperá-la na frente, né? No ano do jubileu, que tinha um negócio de resgatar a terra, essas coisas. Ok. Era por aí, né? Ok, exatamente. Tá, mas voltamos a Nabote, que é o nosso enfoque principal aqui. Então, Nabote, ele não vendeu apenas por esse costume, pela proibição, ou tinha alguma coisa mais? Ele era realmente um servo fiel, temia e levou a sério as escrituras. Não, Nabote, ele sim, ele era um servo fiel, observava muito bem as escrituras, é tanto que a prova disso é que, como bem está escrito na lei, que ele não poderia fazer isso, exatamente estava escrito isso para que as pessoas não ficassem comprando, vendendo e se tornasse um ciclo vicioso, correto? Aí, mas ele sim, Nabote era um homem muito fiel a Deus, ele era um homem muito temente a Deus, servo fiel, e respeitava o rei. É tanto que ele tinha um diálogo muito bem com a casa de Acabe, com o próprio rei Acabe. Né? Ele ouviu o pedido, a solicitação de Acabe, mas ele explicou o motivo pelo qual ele não poderia. Meu senhor, herança e tal, dos meus pais e tal. Ele explicou para Acabe isso. Então, na verdade, foi infantilidade. Até o próprio autor da lição, ele fala isso. Né? Foi infantilidade, no caso, do Acabe. A Bia de moleque. Exatamente. Ele agiu de forma muito moleque, muito menino, no sentido de até deitar na cama e ficar sem comer, né? Embora tendo o autor da lição explica para a gente, fala que ele tinha outras posses, ele tinha casa real, ele tinha outros bens, como você bem disse, quem mandava no reino era ele. As outras terras que ele quisesse, em outros locais que ele quisesse, ele poderia ter, até mesmo que a região, né, do norte, as tribos do norte, as terras, naquelas regiões. É bastante espaço e poderia conquistar mais. Né? Agora, é interessante como um palácio e uma chacrazinha tem os seus pontos tão antagônicos, né? Porque o rei deseja a chacrazinha de Nabote. Só que não vemos esse diálogo de Nabote querendo no palácio, né? Às vezes a pessoa, quanto mais tem, mais quer. Isso é um grande mal no nosso dia, né? Inclusive como consumismo, não é verdade? Exatamente. Então,
eu sei que o senhor sabe muito bem disso, mas essa questão da cobiça, de desejar aquilo que não lhe pertence, aquilo que não é dele, é uma coisa muito, muito bem antiga, mais antiga do que pensamos, né? Porque o próprio diabo usurpou ser igual a Deus, como está escrito lá no livro de Isaías, né? No capítulo 14, Isaías, e 28 de Ezequiel, demonstra claro isso. A teologia defende e fala, a maioria dos teólogos, que se refere unicamente ao episódio de Satanás querer usurpar o trono de Deus e querer ser igual a Deus. Então, a queda satânica foi por causa da questão da cobiça, do desejo de ser superior ao seu Criador. Então, a cobiça é um grande pecado contra a santidade de Deus. Mexer com gente de cabeça fraca é um problema, né? Mexer com gente de cabeça... As Marias vai para as outras, como nós já falamos sobre a carne. Porque no momento que Nabote dá a resposta para ele que não venderia, deixou bem claro, não, isso aqui eu não posso vender. Como você disse, ele vai, né, se recolhe, fica triste, vai chorar na fronha lá e fica até sem comer. A esposa, vendo isso, já que não era flor que se cheirasse, ela começa a ter ideias, começa a provocar. O que você me fala de uma mulher dessa? É uma mulher que eu, particularmente falando, não queria ter nunca, sabe? Então, essa mulher, ela é um veneno, né? Então, Jezabel, ela acabou, de certa forma, pinchando muito mal, né, a parte feminina, né, nesse caso aqui. É claro que a gente vê grandes mulheres de Deus nas Escrituras, mas esta mulher é um tipo de exemplo que não poderá e não pode ser seguido pelas nossas irmãs. Porque ela pega o camarada justamente num momento de tristeza, e no momento que ele está abatido. E isso aí é um problema, porque é no momento que ele está suscetível a qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de conversa. Por esse motivo que bem disse Salomão, que a mulher sábia, não é a mulher sabiá não, né? A mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola, no caso foi Jezabel, né? Ela, de forma espiritual, ela acabou, né, com a sua casa. Esse é um tipo de mulher não cristã, um tipo de mulher, na verdade, pagã, porque ela, de certa forma, ela era pagã, não adorava a Deus, não servia ao verdadeiro Deus, né? Então, por esse motivo que há o choque, bem no início da primeira e da segunda lição que nós já estudamos, acerca do quê? Do jugo desigual, né? Prejudicou muito a vida espiritual de Acabe, foi essa mulher. Porque na realidade Acabe estava triste, ficou sem comer, mas ele reconhecia que ele era submisso à lei. Exato. Porque a lei era de Deus, ele era submisso. Já o ponto de vista dela era diferente, ele é o rei, ele é o soberano, ele manda e desmanda. Ela queria mostrar para ele assim, ó, é o seguinte, moço, deixa de ser bobo, deixa de ser, em outras palavras, desculpa a expressão, deixa de ser frouxo, mas quem é que pode, quem é maior do que você aqui no reino? Né? Levanta da sua cama e tal, e fica despreocupado que esse problema eu já estou resolvendo. Então, essa mulher, a Jezabel, ela é maquiavélica, né, diabólica e tudo mais. Porém, como já discutimos com outras pessoas, nós não podemos imputar 100% a culpa a ela, porque realmente ela não conhecia as leis, as escrituras. Sim, né? E também pela omissão, porque Acabe acaba sendo omisso. Porque no momento que ela dá a ideia, ele não questiona. Já acata. Né? Acabe, na verdade, de certa forma, se vocês puderem fazer um comparativo, mas acabou sendo um Adão da vida no início, né? Daqui a pouco. Exatamente. Então,
Mas, de certa forma, irmãos, é claro que a gente está fazendo um diferencial, não querendo colocar a Eva como uma aberração, né? E nem tampouco a Jezabel, porque na verdade, de certa forma, a gente sabe que, como disse Paulo, que está escrito para o nosso ensino. Escrito isso para que as irmãs não sigam esse exemplo, a fim de que nós, que somos homens também, não sigamos os maus exemplos dos homens que se portaram mal nas Escrituras. Ok? Então, por esse momento de fraqueza espiritual e moral, né, de Acabe, por esse declínio, essa facilidade para o seu emocional, né, ficar tão em baixa, a Jezabel trabalhou. Ela trabalha, ela escreve em algumas cartas com o selo do rei, manda e arquiteta um plano ali não muito bom, né? Não tão bom para Nabote. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, professor. Você acha que o rei Acabe, ele foi 100% isento a questão do que tudo aconteceu? Ele não sabia? Sabia. Eu creio que sabia, sim. Ele foi omisso, mas não foi sem saber o que estava acontecendo. A prova de que realmente ele sabia foi que ela pediu o anel. Claro, o selo do rei foi nas cartas. O selo do rei foi nas cartas para quem? Para os nobres. Já pensou um buchicho desse na corte? A forma que a Jezabel ela achou por bem convencer aos nobres de que o Nabote estava errado, né? Escolhendo ali entre eles aquelas duas falsas testemunhas, né? Que se levantaram contra ele, aquele homem inocente. Então tem pessoas que fazem de tudo, né? Atropelam tudo, né? E se possível for, até usam o nome de Deus no meio nosso, né? Porque na verdade ela, Jezabel, estava ali nos termos de Israel, tanto que lá em Apocalipse cita isso, né? Ela foi uma pessoa, mulher, que ela enganou, né? Muitos profetas, muitos homens de Deus, as pessoas que eram de Deus lá nos termos de Israel. E nós precisamos entender que nos dias de hoje não é diferente. Nós temos no nosso meio pessoas que arquitetam, maquinam planos mirabolantes, né, cheios de detalhes, e sempre, como a Bíblia que diz, não sou eu, sempre tem os homens de Belial, a Bíblia chama as duas testemunhas de filhos de Belial, né? Sempre tem os filhos de Belial para dar apoio, para confirmar, mesmo sendo mentira. Mesmo estando no meio do povo de Deus, aconteceu isso. Dá-se uma roupagem espiritual, fala-se de Deus, chama pelo nome de Deus, mas na realidade não tem nada de Deus. Por esse motivo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque por causa disso, nós sabemos que muitos inocentes nabotes têm morrido, têm sido perseguidos, têm sido maltratados em igrejas, em comunidades e assim por diante. Portanto, irmãos, nós que somos cristãos, não devemos acreditar em tudo quanto nós ouvimos. Nós devemos pôr tudo à prova, como bem diz Paulo, até mesmo as profecias, as revelações, entre aspas, devem ser analisadas e não 100% acreditadas, sem ser passado pela perícia. Só porque falou que foi Deus que disse, não, coloque a prova, teste, faça a prova de Deus, com Deus, que isso não é errado não. Não vá acreditando em qualquer coisinha que aparece não. Tem gente que acredita em qualquer coisa e depois quebra a cara com certeza. Aí, resumindo por último, né, no terceiro tópico, nós observamos que o assassinato e a apropriação indevida foi simplesmente a conclusão do plano, né? O homem já morto,
Jezabel chega lá nele e fala, ó, levanta que aquele que te causava problema, aquele que estava te impedindo, né, de adquirir, de apossar desse bem, né, agora já está aniquilado. A questão dos desejos, aqui nós vemos que Davi também passou pelo mesmo problema, né? Vê que a questão é, por mais que a pessoa, e Davi um homem de Deus, já Acabe era um rei que estava distanciado de Deus, muito distante de Deus, e Davi não, é um homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim ele teve desejo, né? Que ele faz o quê? Ele coloca um dos seus soldados para morrer. Por esse motivo que nós temos que nos preocuparmos, né, professor? Os alunos também, os irmãos que estão nos ouvindo, nos vendo, que a gente não pode querer passar por cima de tudo, de todos, para adquirir aquilo que não é nosso. Fazer como a mãe, né, dos filhos, né, de Zebedeu, chegou para Jesus, ó, coloca um filho seu à direita e outro à esquerda. Não, os discípulos já estavam com Jesus há quanto tempo, quantos discípulos que eram, agora Jesus simplesmente ia pegar aqueles dois, chegou agora, aquele momento, por causa da questão do paternalismo, e chegar e colocar, né? Então é claro que isso, acima de tudo, é um chamado divino. Mas, de certa forma, voltando à nossa fala, Davi fez, de certa forma, isso. Ele cobiçou aquilo que não era dele. E sendo que ele já tinha, né? E, da mesma forma, o Acabe fez. Ele tinha tanta coisa, Deus deu para ele o reinado, ele tinha tantas posses e se queria tomar aquilo que o homem tinha. Interessante que, assim como Davi, Acabe teve algo similar, muito parecido nos dois. Porque quando Natan vai falar com Davi, o profeta Natan fala com Davi, e conta toda aquela parábola, aquela historinha, Davi reconhece o seu erro. Então o que era para ele morrer, ele não morre. Mas Deus falou, opa, calma aí, não vai faltar espada sobre a tua casa. Da mesma forma, quando Nabote é morto, e Elias vem e fala com Acabe, Acabe acaba o quê? Se vestindo de saco, dormindo em cima de saco, não comendo, andando mansinho, andando de leve, demonstrando arrependimento. Aí Deus o que faz? Olha, você não morre agora, mas isso eu vou passar para frente. Essa questão não deixa não abre um parênteses aí para maldição hereditária, não? Eu particularmente falando, não acredito em maldições hereditárias. É claro que a gente sabe que o próprio elemento, a própria pessoa, no caso nessa nossa aliança, nessa dispensação, eu concordo com a ideia da maldição hereditária nas gerações passadas, nas dispensações passadas. Já na dispensação chamada da graça, agora a dispensação atual, muda-se tudo. Por quê? Porque todas as maldições caíram sobre quem? Sobre um, que é Cristo. Claro que nós somos culpados individualmente pelos nossos erros, não de forma familiar ou Tá certo isso que nós estamos falando isso, mas não podemos esquecer como Acabe morreu, né? E morrer daquele jeito, o camarada tem que estar acordado não com os dois pés esquerdos, como diz por aí. Porque ele muda de roupa, se veste como soldado, para ninguém reconhecer, aí o arqueiro lá do outro lado vai testar o arco. E acaba matando o rei. Eu penso da seguinte forma, que na verdade a pessoa pode até tentar ludibriar um, ludibriar outro, mas a flecha de Deus sempre vai alcançar. Sempre. Por mais que ele tentou, isso é interessante para o nosso dia, vamos trazer para hoje. Porque por mais que a pessoa possa, hoje a igreja é grande, eu estou numa cidade grande, ou eu fui viajar e tal, e
aqui eu posso fazer isso, fazer aquilo outro, que ninguém me conhece, mas só que se esquece uma coisa: os olhos de Deus ninguém está. Assim como Acabe tentou, né, se misturar com o povo, ficar escondido, mas Deus tem os seus planos, os seus meios, o seu agir. A pessoa, por um acaso, uma flecha para o alto acerta o homem, é porque era Deus o negócio. Porque o próprio profeta tinha falado com ele: não, se você voltar dessa guerra vivo, Deus não falou comigo. Então, o profeta tinha falado com ele que ele iria sim, mas ele não voltaria. E os outros profetas falaram: não, você pode ir. Os profetas falsos, mentirosos, né? Não, você pode ir, cara. Que isso? Não. A vitória é sua. Toca aqui, rapaz. Entendeu? E, de certa forma, o profeta de Deus, o verdadeiro, estava lá no calabouço, lá preso, né? Foi conduzido até a presença do rei, estava sendo cutucado. Ó, os profetas lá estão falando tudo bem a respeito do rei, hein? Você fala de forma a combinar com o que eles estão falando. Eu falarei somente aquilo que Deus mandará. O interessante é isso, que nós possamos, né, aprender com a lição sobre Nabote, que não é pecado desejar, querer as coisas, não. O grande pecado aí está quando eu quero algo que não é para mim, eu não tenho condições, e aí eu passo a lutar ou fazer qualquer coisa para conseguir. Porque a cobiça, ela é diferente de desejo, como você bem disse. Desejar é aspirar a algo, é ter vontade de ter aquilo. Não é bom desejar um bom carro, uma casa, um bom emprego. Isso é maravilhoso, isso todo mundo deve desejar e correr atrás para alcançar. O que não pode é esse desejo extrapolar e virar uma cobiça excessiva, né, a ponto da pessoa fazer como Davi, que nós falamos, como Acabe, como o próprio Acã, que o senhor lembra muito bem. Acã também foi outro que cobiçou a capa babilônica, né? E de prata. De prata, sendo que Deus falou que o quê? Que era... Não era para pegar nada ser pego. E o que pegou não daria para mudar a vida tão radicalmente assim. Então que nós possamos, né, ter essa lição em mente, no coração, trabalhando correto, segundo a vontade de Deus e segundo os desejos corretos do nosso coração, Deus pode nos atender. Passando disso, misericórdia, corre aos pés de Jesus. E principalmente, não dê ouvidos a qualquer Jezabel que aparecer com umas historinhas. Eu vou te ajudar. Não dê espiritualidade ao que não é espiritual. Tem muita coisa aí natural da vida. Viva! E olha, professor, é o seguinte, bom o professor ter citado, nós falávamos isso também para os nossos irmãos, que nós precisamos, irmãos, da ajuda divina. Nós não precisamos da forcinha de Jezabel, dar jeitinho de Jezabel para conseguir as coisas, não. A forcinha de Sara. Exatamente. Forcinha de Sara, forcinha de Jezabel, né? Ficar lá em cima do terraço, do telhado, né? Ou do palácio, quer dizer, né? E ali ficar tentando achar alguma coisa para fazer, sendo que poderíamos estar na guerra, porque o tempo era de guerra. Então, como Davi, queremos dizer para os irmãos que não há necessidade de ficarmos aceitando a ajuda do mal, porque sabemos que a Jezabel é uma personificação maléfica, maligna, né? Bem registrado em Apocalipse, né? Então nós devemos lembrar em Apocalipse também, não devemos estar como Acabe, que poderia ser um grande homem de Deus, abençoado por Deus, adorador do verdadeiro Deus, fora de idolatria, fora de cobiça, fora de maldade, fora de mortandade, de coisas erradas. Então, que isso sirva de lição para a nossa vida espiritual. Muito bem trago nessa lição de hoje, né? Essa lição sobre a vinha de Nabote. Então, o último tópico, né, professor?
vai falar sobre as consequências da cobiça, que já falamos muito, essencialmente sobre isso, mas vale ressaltar que se houver cobiça, se houver mentira, se houver falso testemunho, se houver falcatruas para prejudicar A, B ou C, os olhos de Deus tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, e Deus é um Deus justo. Então, a justiça, o julgamento divino, ele é certo, ele é certo. Como está em Provérbios, né, no final do capítulo 14, Deus trará à memória as coisas boas e más. Então, que possamos refletirmos sobre isso e estarmos fora, longe, fora mesmo, de certa forma, disso, para que essas coisas que caíram sobre Jezabel e Acabe, que o sangue dos inocentes nas igrejas, né, dos nabotes espirituais, não venha cair sobre nós que somos cristãos, servos de Deus, para que nós não venhamos estar diante de Deus respondendo por sangue inocente. Nós desejamos que vocês tenham uma boa aula nesse domingo e que essa conversa possa te auxiliar. E nós te aguardamos